Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas bem legais lá nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar início a mais uma sequência de aulas falando sobre VBA. Dessa vez, o nosso desafio é criar um sistema com login, né, para que você possa criar o seu login e ter ali uma estrutura bem bacana, bastante profissional, utilizando ali um sistema bastante simples também, sem usar comandos ali muito complexos para quem está começando no VBA, tá bom? Então, bora lá para o Excel, bora para o VBA para a gente começar a montar esse projeto sem mais delongas. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel para que a gente possa iniciar do zero, tá? Então, uma planilha totalmente em branco, para que a gente possa começar dos primeiros passos, para que você consiga acompanhar, mesmo que você seja iniciante no VBA, não tem problema nenhum, tá? Então, eu já peço, já curte o nosso vídeo, já compartilha, já passa para aquela pessoa que você sabe que gosta lá de Excel, de VBA também, do seu trabalho, da sua faculdade, que estuda contigo, porque isso ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Tá? Caso você fique com qualquer dúvida, né, ou tenha algum ponto que não ficou muito claro para você ao longo dessa aula ou de qualquer outra aula que você encontrar aqui no canal, basta ir lá nas descrições do vídeo e deixar a sua dúvida, deixar seu comentário que a gente tenta responder sempre o mais rápido possível. Nas descrições desse vídeo, você também tem os meus contatos. Então, se precisar, me chama lá no WhatsApp, me chama no Facebook, no Instagram, não tem problema. É só entrar em contato e a gente vai tentar desenrolar isso da melhor forma possível, ok? Para quem quer entrar no nosso curso, né, do Formule C, seja para aprender Excel, seja para aprender VBA, a gente está com várias turmas abertas para o ano de 2023, tá? Então, para Excel básico intermediário, Excel avançado, Excel voltado para dashboards, né, onde a gente desenvolve tudo que você precisa saber para fazer dashboards bem legais. Temos lá também o VBA básico intermediário, VBA avançado, VBA para quem quer fazer sistemas, né? Então, se você se interessar, é só acessar aqui o nosso site e lá você vai encontrar as informações que você precisa para poder fazer parte da nossa turma, mas não perde porque todas as vagas são limitadas para todas as turmas. A gente não gosta de trabalhar com turmas grandes, tá? Então, não perde tempo porque as vagas acabam esgotando rápido, beleza? Tem para todos os horários, tem para manhã, para tarde, dia inteiro, tem de sábado, tem à noite. Então, não tem desculpa para você vir estudar aqui com a gente. Beleza, galera? Bom, então vamos iniciar esse projeto, né, para que a gente possa desenrolar isso da melhor forma possível. Se você está começando agora no VBA, né, então aqui até peço a paciência para quem já trabalha com VBA, mas se você está começando agora, o primeiro detalhe que você tem que fazer é habilitar a guia de desenvolvedor para você poder trabalhar com VBA no seu projeto, tá? Então, como é que eu faço isso, galera? Faz o seguinte, você vai vir numa guia qualquer aqui de ferramentas, vai clicar com o botão direito, personalizar faixa de opções, ok? Personalizar faixa de opções. Isso daqui vai abrir uma janela para você, já na ferramenta certinho. Aqui do lado direito você tem uma lista e você vai ter um monte de caixinhas de seleção. Você vai marcar a guia desenvolvedor. Depois que você fez isso, você vai clicar no botão OK. Feito isso, essa guia vai aparecer para vocês e você já vai estar apto a usar o VBA nos seus projetos. Tudo bem? Para a gente poder começar a codificar, para a gente poder começar a criar aí o nosso sisteminha, a gente vai precisar acessar a interface do Visual Basic. Para fazer isso, a gente pode usar aqui o ícone, né, de Visual Basic na guia desenvolvedor ou usar o atalho Alt F11, beleza? Eu normalmente utilizo o atalho para abrir aqui, ok? E aí você vai chegar nessa janelinha que é onde a mágica acontece, onde a gente faz os nossos códigos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Só um overview bem rapidinho. Aqui em cima a gente tem uma guia de ferramentas, tá? A gente vai usar algumas coisas, poucas coisas daqui no nosso projeto. No lado esquerdo, você tem o projeto, né? O que é esse projeto? É o seu arquivo, tá bom? Então, aqui tem tudo que compõe o seu arquivo. Como, por exemplo, a própria pasta de trabalho, que é o arquivo em si.
e a planilha 1, que é aquela planilhinha que está aberta lá no meu Excel. Então, cada vez que você cria uma guia nova, né, uma planilha nova, dentro do seu arquivo, ele vai abrindo aqui um novo arquivo para você. Então, é nessa guia aqui que a gente vai trabalhar um pouco. E aqui do meu lado direito, tá? Talvez essa guia esteja aparecendo aqui embaixo para você, se você abriu agora, tá bom? Então você pode só clicar nela aqui e arrastar, jogando ela para lá, vai ficar igual aqui no meu. Se você quiser trabalhar com ela lá embaixo, não tem problema. Eu só gosto de trabalhar desse jeito, tá bom? É só a disposição que eu gosto de utilizar. Bom, essa guia, ela fala das propriedades, tá? Então a gente vai vir aqui para alterar algumas propriedades de controles ou de objetos aqui do nosso projeto. Beleza? Então agora que a gente fez aí um pequeno overview, só para você conseguir se ambientar caso você esteja chegando, agora sim a gente vai dar os nossos primeiros passos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, galera. A gente vai criar uma interface para que esse login aconteça. Isso vai ser feito por meio de um user form, tá? Então eu vou vir aqui na minha guia esquerda de projeto VBA e aí eu vou clicar com o botão direito numa área em branco e vou vir aqui no botão inserir user form, tá? O user form ele é um formulário, né? Então eu consigo criar um formulário que vai aparecer ali na tela para a pessoa, beleza? O que eu vou fazer com esse carinha aqui? Isso daqui é o modelo do meu user form. Então eu posso arrastar ele aqui, deixar no tamanho que eu quiser e tudo mais que eu achei interessante, tá? Então eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. E aí eu vou começar a configurar esse nosso user form, tá? Para fazer isso, eu vou usar aqui a nossa guia de propriedades, beleza? Então, eu vou vir aqui, olha, você vai perceber que eu tenho alfabético e categorizado, tá? Os dois são basicamente a mesma coisa. Tudo que tem em um também tem no outro, tá? Então, todas as ferramentas que você achar no alfabético, você também vai achar no categorizado. Qual que é a diferença? A disposição dessas ferramentas, tá? Eu, para ser sincero, gosto de trabalhar aqui no categorizado. Então, normalmente, vocês vão me ver utilizando o categorizado. Beleza? Tranquilo até aí? Bom, aqui a gente vai mudar algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para o seu formulário, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, na propriedade que está no grupo diversos, esse name que está dentro de parênteses aqui, tá? E na frente está escrito user form 1. Eu vou trocar esse nome. Por que eu vou trocar esse nome? Porque senão eu esqueço disso. Projetos grandes, isso daqui começa a ficar nossa, fica uma bagunça se você não tocar esses nomes, porque depois você começa a se perder, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui um nome que faz mais sentido para mim, FR de formulário, underline, login, tá? Então, isso daqui vai ser para o login, ok? Lucas, por que tem esse FR underline? Se você não viu meus vídeos anteriores sobre VBA, todos os meus controles eu utilizo um padrão de 2 letras e underline, tá? Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, isso não é obrigatório. Eu só acho que assim fica mais fácil de dar nome para as coisas, ok? Bom, depois que eu fiz isso, eu vou começar a trabalhar com a questão de estética desse meu formulário, tá? Então, eu vou tirar esse user form 1 que está aparecendo aqui em cima, olha. Eu não gosto desse cabeçalho aqui em cima, eu acho ele muito esquisito. Então, o que eu vou fazer? Vou vir na propriedade Caption, que está aqui no grupo Aparência, tá? Então, no Caption, e vou deixar isso daqui em branco, perfeito? Você vai perceber que ele vai ficar em branco lá em cima também. Na minha opinião, esse é bem mais agradável, tá? Caso você prefira, você pode colocar um título aqui em cima também. O que você escrever aqui na propriedade Caption vai aparecer lá em cima do seu user form. Beleza, galera? Bom, depois que eu fiz isso, eu vou pensar em padrão de cores que eu quero utilizar para esse meu formulário, tá? Então, eu tenho feito muitos formulários brancos aí com vocês, então hoje eu vou para outro extremo. Eu vou trabalhar com cinza escuro aqui no meu fundo, tá? Então, você fica à vontade aí para escolher o padrão de cores que você preferir. Se você já acompanhou meus outros vídeos, você sabe que eu tenho um jeito um pouco diferente de trabalhar com cores, tá? Então, vamos lá para o Excel. Eu vou usar essa planilha 1 como rascunho. Inclusive, vou trocar o nome dela aqui para eu não me perder. Vou chamar ela de rascunho, ok? Então, ela vai ser excluída quando eu terminar o meu projeto. E eu vou escolher algumas cores, tá?
Quais são as cores que eu vou escolher aqui para o meu projeto? Primeiro, eu quero uma cor de fundo. Depois, eu quero uma cor para texto, né, que eu vou usar para os meus textos. Depois disso, eu quero um padrão de cores que eu vou usar para o botão, né? Então, seria um verde, por exemplo. Eu quero também um vermelho, que eu vou usar ali para alguns botões. Tudo bem? Então, eu vou começar com esses carinhas aqui. Eu também quero um cinza claro, tá? Então, eu vou anotar aqui só para a gente saber quais cores eu vou pegar, tá bom? Então, eu vou vir aqui na página inicial e vou escolher cores que me agradam para poder montá-la no meu projeto. Então, eu vou pegar aqui para fundo, eu vou pegar um cinza escuro e eu quero usar esse cinza escuro aqui, que é um cinza que eu gosto bastante dele, beleza? Aqui, depois, para o texto, hoje eu estou com vontade de usar uma questão mais clarinha. Então, eu vou usar esse azul aqui para os meus textos dentro desse projeto, tá? Você pode pegar a cor que você quiser, inclusive aqui da sua paleta de mais cores, tá? Verde, tá? E o verde eu vou pegar justamente lá do mais cores. Vou vir aqui, vou escolher um verde que eu quero, um verde bem chamativo para esse projeto. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. E vermelho, a mesma coisa. Vou pegar esse vermelhão aqui, que ele vai ser bem bacana lá no nosso projeto. Vai dar um contraste bem bom aqui com o cinza, tá? E o cinza claro, né? Eu quero pegar um cinzinha bem tranquilinho ali, até acho que mais claro do que esse. Vai ser esse daqui, que a gente vai usar ali para textos, tá bom? Beleza, galera. Agora eu vou pegar o código RGB de cada uma dessas cores, tá? Eu vou usar esse código RGB dessas cores. Se você já tiver o código dessas cores, então você não precisa desse passo aqui que a gente está fazendo. Isso aqui é só para que o seu projeto fique legal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no balde de tinta, mais cores, aí vai aparecer aqui as cores, olha, 58, 56, 56. Então, esse é o código desse cinza. Então, eu vou colocar aqui dentro da célula para não esquecer, 58,56,56. Então, esse é o código RGB da primeira cor. Vou fazer a mesma coisa para a segunda, mais cores, 142, 169, 219. Então, 142, 169, 219. Mesma coisa para o verde, que ele é um verde mais padrão, então é verde 255 e os outros dois 0, né? Então, 0, 255, 0. O vermelho vai ser só o R255, provavelmente essa cor, tá? Então, esse vermelho aqui, opa, deixa eu pegar aqui a cor certa, que o meu computador deu uma travadinha aqui, desculpem. Copiei ali para o vermelho, mais cores. E aí ele é 255,00, né? Então 255,00. Sempre separado por vírgula, tá? Para facilitar a minha vida. E o cinza claro, né, que é a última cor ali que eu preciso, 174, 170, 170. Então, 174, 170, 170. Então, essas são as cores aí que eu vou utilizar no meu projeto. Beleza, galera? Agora que eu já tenho aqui as minhas cores, eu vou fazer um módulo lá no VBA que vai criar essas cores para o VBA. Por que, Lucas? Eu já usei VBA algumas vezes, eu sei que tem aqui algumas cores disponíveis, tá? Sim, você tem, tanto em sistema, né, na paleta de sistema você tem algumas cores, quanto aqui em paleta você tem umas opções a mais. Se você estiver satisfeito com essas cores, perfeito. Eu gosto de usar essa sistemática do VBA, do RGB, para cores, porque daí eu posso usar a cor que eu quiser. Inclusive, se você quer usar lá a paleta de cores da sua empresa, você pode pegar o código RGB, que você pode fazer até pelo próprio Excel, para pegar essas cores, pelo Paint, por softwares na internet, enfim, tem um monte de formas para você conseguir o código RGB de uma cor, por meio de uma imagem. E aí você pode usar exatamente as cores do logo da tua empresa dessa forma, que fica bem bacana para vocês, beleza? Então, eu vou criar aqui um módulo, então vou clicar aqui no meu projeto com o botão direito, inserir módulo, tá? E aí, esse módulo 1, eu também vou dar um nome para ele. Então, aqui em nome, nas propriedades, eu vou trocar para MD Cor, tá? Então, esse daqui é um padrão que eu uso em quase todos os projetos, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as variáveis que têm essas cores. Se você não sabe o que é variável, imagina o seguinte,
A memória do seu computador é como se fosse um imenso gaveteiro. E a variável é como se fosse uma gaveta desses gaveteiros todos, tá? Então, existem tipos diferentes de gavetas, tá? Com permissões diferentes. Tem algumas gavetas que qualquer pessoa pode abrir, digamos assim. Qualquer parte do seu código pode abrir aquelas gavetas. Tem outras que não. Só algumas partes do seu código conseguem acessar aquela gaveta. Tem gaveta que guarda texto, tem gaveta que guarda número, tem gaveta que guarda data, tem gaveta que guarda um monte de coisa diferente, tá? Então, a gente usa variáveis de tipos diferentes dependendo do que a gente quer criar. Para cada uma daquelas cores que a gente definiu, eu vou criar uma variável diferente, tá? Então, eu vou usar aqui, olha, public. O que é public? É uma variável que todo mundo pode acessar, o projeto inteiro pode acessar, tá? Vou dar um nome para a variável, eu vou usar de cinza escuro, underline escuro, sempre com underline, nunca com espaço, tá? Então, cinza escuro é o nome da cor que eu vou dar. E as double. O que é double? É uma gaveta que guarda número, tá? Porque essas cores para o VBA vão ser transformadas em número. Vou fazer a mesma coisa para as outras cores. Public. Vou ter aqui seguindo a ordem aqui, né? Azul. As double. Public. Aí eu tenho verde e vermelho. Verde. As double. Public. Vermelho. As double. Public. Cinza. Claro. As double. Pronto. Então, criei a variável para todas as cores. São 5 aqui e são 5 ali, né? Depois disso, eu vou criar uma sub. O que é uma sub, galera? Sub é como se fosse um subprograma, né? Ele é um programa que roda, né, uma rotina que roda para o seu VBA, tá bom? Então, sub AT de atualiza cor. Então, atualiza cor. E aí eu vou dar Enter, você vai perceber que ele vai traçar uma linha horizontal separando as variáveis da sua sub. E aqui você vai aparecer esse abre e fecha parênteses, que a gente não vai usar por enquanto, e o end sub, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o código RGB em cada uma dessas variáveis. Então aqui em cima, galera, é como se eu tivesse criado essas gavetas. Agora eu vou colocar a cor dentro daquela gaveta, tá bom? Então, vou começar aqui na mesma ordem que eu fiz ali, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, md cor, ponto, né? E aí eu tenho várias cores aqui, olha, tá vendo? Então, eu vou até seguir a ordem dele aqui para ficar mais fácil. Azul igual ao RGB, abre parênteses. Então, azul vai ser igual ao RGB, abre parênteses. Daí eu vou lá para ver, né? Azul é esse daqui, olha, eu posso até copiar esse código. Então, eu dei um Ctrl C nesse código e colei aqui, olha, porque é vermelho, vírgula, verde, vírgula, azul, né? Então, é assim que tem que ser aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa para as outras cores, tá? Então, md cor, que é o nome do módulo, ponto cinza claro, vai ser igual, e aí eu vou pegar aqui o outro código, que é o do cinza. E vou colar aqui RGB igual a esse código aqui. Mesma coisa para as próximas, né? Então md cor, ponto cinza escuro agora, é igual a RGB, vou lá copiar o código do cinza escuro, e vou colar aqui. Mesma coisa para o próximo, né? Então md cor, ponto cinza, ponto verde, desculpa, vai ser igual RGB e vou copiar o código. Colei aqui e md cor, ponto vermelho e vou colar aqui igual RGB, que é lá o 25500. Esse daqui eu lembrava de cabeça, tá? Então, beleza. Aí o que acontece? Isso daqui vai fazer com que essas cores existam, tá? Então, aqui a gente criou a gaveta, aqui a gente colocou as cores dentro da gaveta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, no meu FR Login, tá? No meu FR Login, eu vou dar duplo clique no formulário, tá? Então, eu dei duplo clique no formulário. Aí, o que vai aparecer? Uma outra página em branco, olha, Private Sub, User Form, underline, click. O
que é isso, pessoal? User form é o formulário. Underline click é o evento que eu estou trabalhando, né? O que é um evento? É como se fosse um gatilho, né? Então, esse gatilho é o seguinte: quando eu clicar no formulário, então, quando eu clicar no formulário, ele vai executar o código. Não é isso que eu quero nesse momento, tá? Então, eu vou até apagar isso daqui. Eu vou vir aqui em cima, olha, user form, só que eu quero initialize, tá? Perceba que eu tenho muitos eventos para o user form. Eu quero initialize. Então, o que é esse initialize? O resto aqui eu posso tirar. Esse initialize, galera, é o seguinte: é o momento antes do formulário abrir. E aqui eu vou falar o seguinte, olha, call mdCor, ponto, atualiza a cor, que era a nossa sub, virou uma opção ali. Então, com isso, toda vez que ele abrir o formulário, ele vai atualizar as cores antes de fazer qualquer coisa. Qual que é o benefício disso? Dessa forma, eu consigo fazer com que o meu formulário já saiba as cores toda vez que ele abre. Tá? O que eu vou fazer depois? Eu vou começar a criar códigos que vão configurar isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar até um bloco if, porque eu vou colocar muita coisa, tá? Então, o if me, e aí eu vou colocar ponto backcolor. O que é backcolor? É a cor de fundo do formulário, porque aqui eu estou trabalhando dentro do me, né? O me representa o formulário e backcolor é a cor de fundo dele. Vai ser igual ao mdCor que eu criei, ponto cinza escuro, né? E aqui, por enquanto, eu vou deixar um end with para fechar esse bloco. E aí, galera, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Perceba que eu dei um tab aqui, olha. Esse tab, ele não é obrigatório, mas ele facilita a tua vida, tá? Então, se você não colocar o tab, o código vai rodar também. Mas, com o tab, ele vai ficar mais fácil para você identificar. Então, eu abri o if aqui em cima, eu estou fechando o if ali embaixo, tá? Para eu não esquecer de fechar as coisas. Fica muito mais fácil trabalhar assim. Tudo bem? Tranquilo até aí? Reforço, se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, a gente pode falar mais sobre isso. Vão ter outras aulas, então a gente pode sanar essas dúvidas também, ou podemos fazer vídeos novos para falar dessas novas dúvidas. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar esse código aqui para a gente testar, tá? Então, perceba que ele apareceu já ali no padrão de cinza escuro para a gente, beleza? O que eu vou fazer depois disso, pessoal? Eu vou começar a escolher padrões de fonte, tá? Então, eu vou escolher uma fonte que fique bem legal aqui no meu projeto, ok? Então, aqui, olha, nas propriedades do formulário, eu tenho fonte que está lá como Tahoma. Eu, particularmente, gosto de usar uma fonte que vocês possivelmente já me viram usando, né? Que é a BenScript, tá? Então, normalmente eu utilizo ela, ok? Eu posso escrever aqui, BenScript. Eu gosto de usar ela no padrão Condensed e vou usar ela aqui como tamanho 16, tá? Isso vai fazer com que as coisas que eu coloco aqui no formulário sigam esse padrão. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui dentro duas text box, né? O que são text box? São caixas de texto, que é esse controle aqui embaixo, olha. Se você não tem essa janela aqui, às vezes ela está um pouquinho diferente, está num tamanho diferente, né? Mas não se preocupe, é a mesma janela, tá? É a caixa de ferramentas. Se ela não está aparecendo para você, é só vir aqui em cima, olha, tem uma caixa de ferramentas, um ícone, que é um martelinho com uma chave de boca, né? É só você clicar nesse botão que vai aparecer essa caixa de ferramenta para vocês, tudo bem? Ela só aparece quando eu estou com o formulário selecionado, tá? Então, às vezes, isso eu sei que dá dúvida para o pessoal que está começando, né? Se eu clicar aqui, olha, ela sumiu. Cliquei no formulário, ela apareceu de novo, ok? Se eu estou clicado no formulário e ela não está aparecendo, é porque isso aqui está desligado, olha. Se eu ligar de novo, ela volta, beleza? Bom, galera, feito isso, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar lá duas caixas de texto, né? Então, vou colocar uma primeira. Então, eu só cliquei aqui no caixa de texto, né? E vou deixar ela aqui um pouquinho maior, tá? Então, pronto. Vou copiar essa caixa de texto, já está no tamanho que eu quis, e vou colar ela aqui embaixo, ok? Então, isso daqui vai ser para a pessoa colocar o login e aqui para a pessoa colocar a senha, tá bom?
Para a pessoa poder acessar isso, eu vou colocar dois botões, tá? Então, por enquanto, vou colocar dois botões ali, que são os Command Button. Então, o botão de comando, tá? Ele é parecido com a caixa de texto aqui, o ícone, ok? Aí eu vou vir aqui, apareceu lá Command Button, tá? Eu vou colocar um aqui, olha, mais ou menos aqui. E eu já vou copiar ele e vou colocar mais um. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele para ficar mais legal. E eu vou deixar aqui mais um que vai ser mais largo, só por uma questão de estética, tá? E eu vou deixar ele mais fininho. E nesse que tá mais fininho aqui, eu vou vir aqui na fonte, tô com ele selecionado, vou vir na fonte e vou mudar aqui o tamanho do meu texto, tá? Vou mudar para tamanho 10. Aí você vai ver que ele vai ficar menorzinho ali, tá? Vou estender aqui um pouquinho, só para deixar ele maiorzinho e caber bonitinho. Pronto. O que vai acontecer então, pessoal? Isso daqui vai ser a máscara inicial do nosso formulário de login. Beleza? O que a gente vai fazer então nesse formulário? Se eu rodar o formulário desse jeito, você vai perceber que ele fica preto o fundo, né, cinza escuro ali, que foi o que eu usei. O que eu vou querer fazer agora? Eu quero que esses dois botões aqui, olha, fiquem naquela corzinha verde, tá bom? Então esses dois botões aqui vão ficar naquela corzinha verde. Na verdade, só por enquanto só o Command Button aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou dar nome para todos esses elementos aqui que eu criei, ok? Então, primeiro, eu vou chamar aqui, olha, de TB Login, ok? Então, essa primeira caixa de texto, eu estou chamando de TB Login. Por que TB? Text Box, ok? Depois, eu vou ter aqui a segunda, né? TB Senha. Depois, né? Eu vou colocar aqui, olha, esse CB, né? Eu vou colocar aqui como BT, né, de botão, né? Login. Então, esse é um ponto legal de você usar esse início, ele não fica com o mesmo nome, tá? Então, BT Login e TB Login, ok? E eu tenho esse aqui, né? Que eu vou usar de BT recuperar, que vai servir lá para pedir, né? Esqueceu a sua senha ou coisa do tipo, tudo bem? E também já vou aproveitar, deixa eu jogar esse carinha um pouquinho aqui para o lado, vou copiar ele e vou deixar um outro botãozinho menorzinho aqui, olha. Então, eu vou deixar aqui, pronto. Esse novo botão, eu vou fazer o seguinte, olha, BT, registre-se, ou registro, BT registro, tudo bem? Perfeito, então agora eu já tenho aí todos os elementos que eu pretendo usar agora no começo do projeto, beleza? Próximo passo, galera, eu vou tocar esse texto que está aparecendo aqui nos botões, tá? Então, o primeiro botão aqui, ele é o de login. Então, eu vou tirar o caption aqui, tá? Então, a propriedade caption, que está aqui em aparência, eu vou tocar ela para login, né? Ou entrar, ou coisa do tipo, ok? O BT registro, eu vou fazer assim, vou colocar aqui, registre-se, né? Então, para a pessoa que nunca acessou, vai poder ali criar o seu próprio login, ok? E aqui eu vou ter lá o Command Button, né? Esse daqui eu vou colocar para esqueceu sua senha e ponto de interrogação. Beleza? Então, mais ou menos assim que ele vai ficar por enquanto. Se eu rodar ele aqui agora, você vai ter então todos os botões ali já aparecendo com uma cara bem bacana, beleza? Vamos colocar esses carinhas agora com cores, né? Para ficar mais legal ainda. Para fazer isso, eu vou fazer lá naquele Initialize. Então, eu só dei 2 cliques aqui novamente no formulário para voltar aqui no User Form Initialize que eu já tinha mexido um pouquinho. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar as cores daqueles botões que eu acabei de criar. Tá? Então, eu gosto de dar um espaço para separar as coisas. Tá? Então, ponto BT, né? Então, login, ponto backcolor, vai ser igual md cor, ponto verde. Tá? Então, desse jeito, ele já vai deixar o botão com verde. Aí, ponto BT, e aqui for color, BT login, ponto for color. O que é for color, galera? É a cor da fonte, tá?
For color é a cor da fonte do botão. E eu vou deixar ele como MD cor, ponto. E aqui eu vou deixar ele como... Cadê? O meu cinza escuro, tá? Então, vamos ver como é que ele fica desse jeito. Então, olha, ele ficou lá, verde o fundo com cinza escuro ali no texto, tá bom? Se eu quiser tocar aqui o padrão, é só daí eu ir mudando ali as cores e tudo mais, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa agora no Registre-se aqui, só que o Registre-se vai ser um pouco diferente. Então, no Registre-se, como é um botão diferente, eu vou botar uma cor diferente aqui, olha, BT, registro, ponto, back color, que é a cor do fundo, vai ser igual ao MD cor, ponto, azul, ok? E ponto, BT, registro, ponto, for color, vai ser igual MD cor, ponto, cinza escuro, ok? Rodando desse jeito, agora ele vai tocar também a cor do outro botão. Então, eu tenho login ou registre-se, perfeito? Com duas cores diferentes ali, só porque hoje eu estou com vontade de fazer coisas coloridas aqui no projeto, beleza? Agora eu vou fazer aqui esse botão de baixo, do esqueceu sua senha, tá? Esse esqueceu sua senha, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir no botão, na propriedade dele, tá? Então, no botão, e eu vou tocar aqui, olha, back style, tá? Propriedade back style. E eu vou colocar transparent, né? Então, FM backstyle transparent, que é aqui a primeira opção, tá? Quando eu fizer isso, olha que bacana, né? Eu vou rodar aqui de novo, ele vai ficar como se ele fosse ali meio que invisível, tá? E aí, eu vou falar o seguinte, né? Ponto BT, né? Recuperar ponto for color é igual a MD cor ponto azul. Vamos ver como é que ele vai ficar desse jeito. Né? Então ele ficou ali, não esqueceu sua senha em azul. Beleza? Então, fizemos aí com essas cores, dá para fazer umas brincadeiras, né? Lógico, você usa os padrões de cores que você preferir aí nos seus projetos, tá? Bom, depois disso, galera, a gente vai fazer um outro detalhe, ok? Quando a gente fizer esse formulário, é legal que ele tenha, né, uma prioridade de preenchimento. Por exemplo, se a pessoa clicou aqui para preencher o login e der tab, ele tem que fazer uma ordem lógica. Então, olha que interessante. No meu caso aqui, pela ordem que eu fiz, ele tá, se eu selecionei aqui primeiro onde vai ficar o login e der o tab, ele está vindo para a senha. Depois o login, só que depois ele está vindo para esquecer a sua senha. Sendo que o mais lógico deveria ser vir aqui para o registre-se e depois esquecer a sua senha. Está fora de ordem. Por quê? Porque esse botão aqui eu fiz por último, tá? Eu já vi alguns projetos que o pessoal faz às vezes, em que o pessoal não dá atenção para isso. É bem importante, porque no dia a dia, quem está trabalhando com o projeto vai sentir diferença por conta dessa situação, tá bom? Então tem que tomar cuidado com esse ponto, beleza? Como que eu faço para consertar isso? Todos os seus controles, ele tem aqui, olha, em diversos, tá? Um detalhe de você usar o categorizado é que você pode minimizar aqui as opções. Aqui em diversos, você tem uma opção que é o Tab Index, que começa a contar no zero. O zero é aquele que vai começar selecionado, tá? E aí ele vai aumentando. Então, olha, o próximo está como 1, o botão do login está como 2, né? O Tab Index aqui como 2, o Registre-se está como 4. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar esse 4 para 3. E aí, automaticamente, o recuperar vai virar aqui 4. Se eu rodar o código desse jeito, né? Então, agora ele sai, olha, do login e vai para o Registre-se, que fica bem mais interessante. E aqui embaixo eu esqueci sua senha. Tudo bem, galera? Então, esse foi a nossa primeira aula dessa sequência, né? Então, a gente já começou a fazer a nossa estrutura para fazer o login e espero que você tenha gostado, espero que já dê algumas ideias aí para você no seu projeto. Vejo vocês na nossa próxima aula.